assim, tudo preparado, tudo pronto, uma história de Jaqueline impressionante, onde aparecem as palavras vingança, traição, traição e vingança. Mas incrível, ela foi muito surpreendida, porque tudo isso vinha da sua própria família, sangue do seu sangue. Imperdível, uma história das mais fortes que eu já apresentei aqui no canal. Você vai simplesmente amar. Pedido especial: ajuda-me a realizar um sonho. Eu quero chegar a 100 mil assinantes, 100 mil pessoas que fazem parte do nosso canal. Você me ajuda? Ô Paulinho, mas você acredita, Paulinho, que eu já fiz a minha inscrição, já sou inscrita no seu canal? Eu sei disso, mas eu estou pedindo especialmente para você, porque nós estamos agora mais ou menos com quase 54 mil inscritos. Quase 54 mil, mas o meu objetivo é chegar a 100 mil. E só vai ter um jeito de chegar a 100 mil: se você me ajudar com outras pessoas. Você entende? Queria que você pedisse, que você fizesse essa campanha por mim. Entra no seu grupo de WhatsApp, entra com os seus parentes, com os seus amigos, com os amores da sua vida, as pessoas que você ama. E até aquelas que você não ama tanto, mas você tem uma amizade legal. Pede, fala: olha, entra aí no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, se inscreva, acione o sininho, porque tudo que o Paulinho quer é chegar à marca de 100 mil inscritos. Ele ouviu dizer que o YouTube manda uma plaquinha quando a pessoa chega a 100 mil. E ele tá doido para conhecer essa plaquinha. E ele só vai conseguir tocar nessa plaquinha se vocês me ajudarem. Você entendeu? Você é capaz de fazer isso por mim? É mesmo? Eu posso contar com você? Puxa, eu não tenho palavras. Mais um detalhe importante: seja membro aqui do canal. Vai me dar uma força muito grande. O YouTube incentiva os criadores de conteúdo para que eles possam divulgar e terem fãs que se tornem membros do canal. Você faz isso por mim? Eu sabia que eu podia contar com você. Mas agora é hora da história. Uma história fortíssima. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de Jaqueline impressionante aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. É forte, é forte, é forte. A minha história pode desencadear gatilhos. Bom, querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Jaqueline. E eu não estou inventando um nome para mim. Esse, de fato, é o meu nome verdadeiro. Eu não sou mais uma menina. Eu estou perto de completar meus 28 anos. Mas eu nunca irei esquecer tudo que se deu na minha vida quando eu estava terminando a minha adolescência e entrando na chamada fase adulta da vida. E tudo foi, de fato, tão forte que até os dias atuais eu me sinto assim traumatizada com tudo que aconteceu. E até quero fazer aqui um alerta. Um alerta importante. Se você é uma pessoa assim muito nervosa, eu até prefiro que você não ouça a minha história, porque eu estou consciente de que ela possui alguns gatilhos. Ô Paulinho, será que você vai apresentar a minha história? Ô Jaqueline, respondendo a você, lógico que vou, já estou apresentando. E acho sim que as pessoas devem ouvir, porque há muita coisa que ser aprendida aqui na sua história. Vamos a ela. Tudo começou quando eu completei 17 anos de idade. Teve um bolinho, olha, nem foi festa.
Era dia de eu completar meus 17 anos e dia 17 de outubro. Eu não sabia, mas a minha vida estava prestes a dar uma virada. Eu passaria a viver pesadelos acordada. Não era depressão, não era ansiedade, não era um problema psíquico, não era. Que tem muita gente que pode confundir as coisas e achar, Jaqueline, será que exatamente no dia que você fez 17 anos, será que isso não foi detonado em você, problemas psiquiátricos? Não. Comprovadamente não. E era algo, sei lá, mais fundo, uma coisa muito estranha, mas que parecia vir de fora, sabe? Parecia que tudo ao meu redor me atormentava. Foi logo após eu ter completado meus 17 anos. Aliás, foi na noite que nós cantamos parabéns e comemos o tal do bolinho. Eu comecei a ter umas visões atormentadoras. E essas visagens começaram logo após eu ter me deitado na pós-comemoração dos meus 17 anos. Eu não estava dormindo, não. Acordado eu estava. E as visões eram horrorosas. Coisas do tipo: eu me via como se fosse assistindo uma tela. E com os meus 17 anos. Então eu me via caminhando numa calçada e de repente vinha uma mão. Eu não sei de onde, mas vinha uma mão e me empurrava na frente de um ônibus que vinha em alta velocidade. E em uma das ocasiões eu chegava mesmo a ver o meu corpo ser colhido pelo coletivo e me atirando para longe. E depois eu caindo no chão, virando o pescoço ao contrário, esbugalhando os olhos. Obviamente que era o meu fim. Eu via, era o meu fim, eu morria. Eu levantava da cama suando frio e desesperada. Eu chegava a gritar e era socorrida pelas pessoas da minha casa. Outras vezes, e no fundo da minha casa havia um barracão. Esse barracão, o papai guardava lá ferramentas dele. A minha mãe também guardava coisas dela. Então no fundo da minha casa havia um barracão e tinha uma cumieira feita em madeira de lei. Era uma cumieira que chamava atenção porque a madeira era redonda. Eles colocaram praticamente aquela árvore inteira na cumieira. Redonda a árvore, invernizada, chamava atenção. Então, quando eu olhava para aquela madeira de lei, eu via uma corda pendurada nessa cumieira. E do nada, a corda estava assim balançando, parecia que a corda tinha vida. E de repente, do nada, a corda era lançada no meu pescoço, atingia o meu pescoço, se enrolava nele como se fosse cobra, e eu sentia o meu corpo ser puxado e eu chegava a me ver pendurada naquela cumieira, sendo enforcada, perdendo o ar, arregalando os olhos, colocando a língua para fora, até que eu parava de respirar e ali eu morria. Então eu me desesperava e saía gritando do barracão. Saía gritando de lá. Eu tô citando duas das visagens, mas tiveram outras. Essas eram as que mais se destacavam.
Eu não estava dormindo, eu não estava sonhando, eu não estava tendo um pesadelo, eu não era depressiva, eu não tinha problema psiquiátrico. Eu tinha feito 17 anos. Eu estava ficando apavorada. Apavorada com essas viagens. Eram cenas que se misturavam com a realidade de um jeito que chegou a um ponto que eu não conseguia mais separar o que era verdade, o que era delírio. Sabe quando você mistura tudo? E isso começou a se repetir várias e várias vezes. Até coisas simples, mas que me deixavam completamente constrangidas porque acontecia no meio de amigos, na escola. Às vezes eu estava na sala de aula e eu me via caída assim. Eu sentada na carteira, mas eu me via caída perto da porta de entrada. Eu dava gritinhos na sala de aula, aquilo chamava a atenção do professor, dos alunos. Então aquilo começou a me afetar. Óbvio! Imagine você tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de visagem. Aquilo começou a me afetar e eu passei a me isolar. Chorava o tempo todo, eu não conseguia confiar na minha própria mente. E confesso que coisas ruins, muito ruins, começaram a passar pela minha mente. Eu pensei em dar um fim naquilo, porque eu só queria ter paz. Porque eu fui descobrindo que a coisa mais importante da vida é a paz de espírito. E foi então que a minha amiga Nicéia, lá da escola, a Nicéia vendo o meu estado, ela era umbandista, a família dela também. Nós estávamos no 3º colegial. Ela insistiu: Jaque, eu vou insistir com você. Isso que você está vivendo é uma coisa espiritual. Você precisa ir no terreiro que eu frequento. Você precisa ir lá, Jaque. Eu só não podia comunicá-la em casa, porque... Você sabe, essas diferenças religiosas. Mas... diante da proposta da minha amiga, da Nicéia, eu senti que ela de fato queria me ajudar. Eu aceitei. Eu aceitei ir com ela no tal do terreiro, porque eu já andava assim, sem esperança, diante de tudo que estava acontecendo. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, antes mesmo de eu falar qualquer coisa... A mãe de santo, a médium, eu às vezes me perco nessas nomenclaturas, mas as pessoas vão entender. A mãe de santo, a médium da casa, olhou para mim e disse: filha, você tem prioridade no atendimento hoje? Meu Deus, cruzem, credo. Você precisa ser atendida agora. O caso é muito grave, filha. É muito sério. Eu comecei a tremer e lágrimas vieram para os cantos dos meus olhos. E agora quem falava por essa mãe de santo não era mais ela, mas sim uma entidade. E essa entidade começou a esclarecer tudo que se passava comigo, mas com detalhes, mas com uma riqueza de detalhes que não havia como não confiar. Rosif, alguém da sua família quer o seu fim, minha filha. Da minha família? Alguém da sua família. É uma mulher muito próxima. Às vezes a maldade vem de quem a gente menos espera. Eu me arrepiei inteira. Eu pensei, mas quem? Gente da minha família, quem?
Quem será e por quê? Sim, porque na minha cabeça eu nunca havia feito nada de mal a ninguém. E especialmente não tinha feito nada de mal a uma pessoa da minha própria família. Então, durante o trabalho, para retirar tudo aquilo que estava me perturbando, aquele guia me revelou: é uma irmã da sua mãe. É uma tia sua. Irmã da minha mãe? Mais velha. É a irmã mais velha. Lógico que eu sabia quem era, mas eu não vou dizer o nome verdadeiro dela. Eu vou chamá-la aqui de Malévola. Tia Malévola. E vocês vão entender por que eu escolhi esse Malévola. Então, aquele guia me revelou que ela havia jogado sobre mim uma magia negra pesada. Por inveja. Vingança. Inveja e vingança. Mas eu nunca fiz nada para essa minha tia. Absolutamente nada. Então eu não estou entendendo qual a questão. E ali todos os detalhes me foram esclarecidos, o que me fez dar total crédito a tudo que eu escutava. Essa sua tia é a mais velha que a sua mãe. Ela conheceu seu pai primeiro que a sua mãe. E aqui eu passo a narrar, Paulinho, tudo o que eu escutei. De fato, essa minha tia, que eu tô chamando de Malévola, ela era mais velha do que a minha mãe. Ela trabalhava numa fábrica de tecidos, numa tecelagem. E foi lá que essa tia conheceu meu pai e se apaixonou pelo meu pai. Meu pai, que ainda não conhecia minha mãe, meu pai acabou tendo alguma coisa com ela. Nunca foi nada muito sério. Mas meu pai teve. Ela muito apaixonada por ele, meu pai teve alguma coisa com ela, com essa minha tia. Se a tia Malévola era apaixonada pelo meu pai, ele nunca foi por ela. E para piorar, num dia de domingo, o meu pai foi convidado por essa minha tia para ir até a casa da família. Porque aquele dia era o aniversário da minha mãe, a irmã caçula da tia Malévola. A minha mãe completava naquele dia 17 anos. Olha os 17 anos de novo. A minha mãe completava naquele dia 17 anos. Portanto, essa minha tia, ela tinha 23 anos à época. E ela convidou meu pai, queria estar perto. O meu pai, apaixonada pelo meu pai. Você vai, Clodoaldo. Você vem, Clodoaldo. O nome do meu pai é Clodoaldo. Você vem, Clodoaldo. Vai ser aniversário da minha irmã. Você vem. Ela queria ficar perto do Clodoaldo e o meu pai foi. Mas aconteceu que meu pai, quando colocou os olhos em minha mãe, ele se encantou pela minha mãe. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira olhada, sim, à primeira vista. Meu pai ficou encantado. Meu pai nessa festa não ligava mais pra tia Malévola. Ele só dava atenção pra minha mãe. E ao final da festa, ele terminou o que nem havia começado com a tia Malévola. E o motivo era um só: a paixão repentina, inesperada por minha mãe.
tia Malévola, ela viu, ela percebeu. Ela podia ser malévola, como sempre fora, mas não era burra. Ela percebeu, ficou brava, ficou nervosa. Ela não se conformava com o ocorrido, mas ela não ia desistir. Ela não ia desistir porque ela era apaixonada pelo meu pai. E ela acabou lutando muito para demover o meu pai daquela ideia. Como largá-la? Como terminar com ela, o que nem bem eles tinham começado? Como? Se eles tinham idades correspondentes, meu pai tinha 25 anos, ela tinha 23, eles estavam próximos. A irmã era menor, a irmã estava fazendo 17 anos naquele dia. Não podia ser. Ela ia demover o meu pai daquela ideia. Para ela, uma ideia maluca dele. Mas, se ela tentou e tentou muito, ela não conseguiu, não. Ela não conseguiu, mas não conseguiu mesmo. O resultado para ela não poderia ter sido pior. Dias depois, a minha mãe anuncia: eu tô grávida. A minha mãe aparece de barriga: eu tô grávida. E aquilo foi um alvoroço na família inteira. A minha mãe era menor de idade, 17 anos. Eu tô grávida! Mas quem é o pai? Quem é o pai? É o Clodoaldo. Clodoaldo, meu pai. Se a gravidez causou alvoroço na família, pro meu pai não. Pro meu pai não, era o jeito que ele havia encontrado de ficar com a irmã mais nova, que na verdade já era o grande amor da sua vida. Meu pai sabia que a minha mãe estando grávida, o casamento entre eles seria certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando estourou a notícia da gravidez de mamãe, aquela polvorosa familiar, e meu avô, pai de mamãe, queria sua filha caçula casada com o pai daquela criança. E o pai era justamente Clodoaldo, sim, o meu pai. A criança no ventre dela, eu, a Jaqueline. Até nome meu pai já tinha escolhido para mim. Se for menina, vai ser Jaqueline. Se for moleque, Jackson. Aí se for menina, vai ser Jaqueline, é o nome mais lindo que eu conheço. Pro meu pai tava tudo bem. Pro meu pai, maravilha. Deu certo, era um plano dele. Agora não pense que a notícia do casamento abalou o meu pai ou a minha mãe, em hipótese alguma. Afinal, eles se amavam. O que eles mais queriam era que o casamento ocorresse, e de fato foi o que aconteceu. Mas uma pessoa não se conformava. Não. Uma pessoa não aceitava isso em hipótese alguma. Ela, a tia Malévola, ela se sentia atraída pelo Clodoaldo, meu pai. Não é possível que esse desgraçado, convidado por mim, vai na minha casa no aniversário da minha irmã mais nova e fica com ela e não comigo. E ela também se sentia atraída pela miserável da minha irmã, a Sueli. Minha irmã, a Sueli, minha irmã, também me traiu. E isso foi fazendo dentro dela, da tia Malévola, um estrago. Já não era um coração bom, mas agora foi ficando pior. Foi fazendo que dentro dela acontecesse
algo que começa como uma raiva. Mais do que isso, muito mais do que isso, um ódio. E ela então começou a arquitetar um plano de vingança. E ela foi se enchendo de ódio, 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 e pensando, vingança, 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 até que, lá mesmo na tecelagem que ela trabalhava, tinha uma moça. Essa moça era chamada por todos de Baiana, eu nem sei se ela era. Essa moça tinha o apelido, ela era chamada lá pelas amigas, pelos amigos, Baiana. E ela era filha de uma mulher que, segundo a própria Baiana, era capaz de fazer trabalhos pesados com espíritos das trevas. E foi a tia Malévola que fez a pergunta para a Baiana. Mas me diga, Baiana, uma coisa. Você fala aí da sua mãe, é de Salvador, né? Que ela é capaz de fazer coisa pesada. Mas me diga uma coisa aqui que ninguém nos ouça. Tua mãe é capaz de fazer um trabalho que mate alguém? Através assim de um trabalho, a pessoa morre? Fala aí. E a resposta da Baiana foi: ela é capaz sim. Mas ela sempre fala que esse tipo de trabalho é muito forte e perigoso. E se cobra, é muito caro, é por isso que pouca gente faz. Se cobra muito caro pra isso. Ao que a tia Malévola respondeu: eu sou capaz de pagar o preço que for. Eu sou capaz. A tia Malévola, ela tinha dinheiro. Peraí, mas ela era operária? Sim, operária, mas havia muito tempo. Ela tinha aberto uma caderneta de poupança, ela guardava dinheiro todo mês. Ela dizia que o dinheiro era para o seu casamento. Ela abriu a poupança aos 18 anos. Há 6 anos ela estava juntando, guardando um dinheiro todo mês. Ela tinha dinheiro. Dava para comprar um carro na época, para vocês terem uma ideia. E foi com esse dinheiro que ela encomendou com a mãe da Baiana um trabalho. O trabalho mais pesado que se podia fazer. E qual foi? A tia Malévola, ela queria vingança. Ela queria uma vingança que fosse capaz de atingir o meu pai Clodoaldo. Tinha que atingir o coração do Clodoaldo. E também tinha que atingir o coração da minha mãe Sueli. Então, teria partido a ideia de um espírito da treva. Ela tá grávida? Tá. A morte da criança que tá no ventre de sua irmã. Se essa criança morrer, que tal? Tia Malévola gostou. Tia Malévola, ela amou a ideia. Ela gostou, aprovou. Então eu quero isso. Eu quero isso. É isso que eu quero. Mas ela queria a morte da criança assim que a criança nascesse. Mas o espírito da treva falou que assim não era possível. Que os bebês, eles têm assim uma proteção especial do anjo da guarda. São puros. Um bebê quando nasce, ele tem uma proteção especial de um anjo miserável chamado anjo da guarda. E espera aí, não vai poder ser quando nascer. Mas escuta, Zefia. Vingança é um prato que se come frio. Vamos matar sim essa menina, porque vai ser uma menina que vai nascer. Vai ser uma menina. Mas não vamos matar agora.
Mas quando ela atingia a idade com a qual a mãe dela engravidou dela, 17 anos. Nesse momento, Zefia, é que a morte dela vai doer mais pro casar. Você entende? Aí sim vai ser sua hora de sentar na mesa e saborear o prato da vingança. É um prato que se come frio, mas se lambe os beiços. Aí você pode lamber os beiços. Aprova? Dizem que tia Malévola sorriu. E ela ficou feliz. Era exatamente o que ela queria. Apenas reclamou que iria demorar muito. Teria que esperar 17 anos. Mas entendeu, valeria a pena. E assim o trabalho foi encomendado. Ela precisou sacar todo o dinheiro juntado na poupança e ainda pediu que o dono da tecelagem a despedisse para que ela pudesse receber parte do fundo de garantia. Como ela era ótima funcionária, o patrão atendeu o pedido dela e até recontratou-a em seguida. E o trabalho foi feito. Todos esses detalhes foram descritos para mim através do guia. Era tudo muito certeiro, até porque a história, parte dela, podia ser confirmada pela minha mãe Sueli. Mas foi assim, eu saí de lá em choque. E quando eu cheguei em casa, é óbvio, eu contei tudo para quem? Para minha mãe. Eu contei tudo. Eu nunca tinha visto a minha mãe assim. Primeiro chocada e depois nervosa demais, brava demais. E a minha mãe tomou uma decisão. Não era a recomendação do guia, não. Não era, não. Mas eu não pude e nem ninguém pôde conter a minha mãe. Ela não queria nem saber. Ela foi direto na casa da tia Malévola. Eu fui junto. E a tia Malévola não parecia surpresa diante da nossa chegada, não. Foi como se algo tivesse avisado a tia Malévola que ela tinha sido descoberta. Parece que ela tinha recebido um aviso. Eu só sei que minha mãe invadiu o portão da casa dela e mandou a frase: "Sua desgraçada, você sabe por que eu tô aqui?" E a tia Malévola respondeu com a cabeça que sim. Bastou! E a minha mãe partiu pra cima dela e começou a bater nela, mas muito! Batendo nela muito! A minha mãe parecia possuída por uma força que eu nunca imaginei que ela tivesse, que ela pudesse ter. Ela foi arrancando metade dos cabelos da tia Malévola. Bateu na cara dela. Essa tia começou a sangrar pelo nariz. Ela rodou a tia com o cabelo. Pelo cabelo ela rodou na sala, caiu na cozinha. A tia foi se ferindo, cotovelo, joelho, arranhada, gritos, nariz sangrando. Foi uma cena chocante. Eu nunca tinha visto a minha mãe agir daquela forma. E, bom, parecia que a minha mãe estava com muita dor acumulada, porque ela bateu muito e ninguém ali... Quer dizer, uma vizinha que chegou, ninguém teve coragem de apartar, separar, porque a sensação que deu era que todos sabiam que a minha tia por trás havia tramado contra mim. Foi a impressão. E talvez contra as outras pessoas da família. Eu só sei que antes de ir embora, a minha mãe olhou nos olhos da tia Malévola, que estava assim, estupefata, chorosa, sangrando pelo nariz, e disse: "Escuta,
Escuta aqui, sua desgraçada. Você vai esquecer que um dia você teve uma irmã. Escuta o que eu vou te falar. Se alguma coisa de ruim acontecer com a minha filha, com a Jaqueline que tá aqui, eu mesma, com as minhas mãos, eu quero arrancar os seus olhos enquanto você estiver ainda viva. Quero arrancar os seus olhos. Eu quero arrancar os seus olhos. E eu quero deixar uma frigideira bem quente. Bem quente. Quando a frigideira estiver quente, eu quero jogar os seus olhos ali. Bem quente. Eu vou colocar os seus olhos para serem fritados na frigideira. E depois eu vou colocar os seus próprios olhos na sua boca e vou dizer: mastiga! Mastiga, desgraçado. Mastiga. Mastiga até estourar. Mastiga. Agora engole. Engole! E aí sim, depois disso, é que eu lhe darei um fim. Portanto, escuta aqui. Você faz o seu corre, se apele a quem quiser, porque vai ser exatamente assim que vai acontecer. Você escutou? Você escutou? Eu não sou igual a você. Eu vou te matar, mas com minhas próprias mãos. Eu não preciso de magia negra pra isso, não. Eu sou a própria magia negra na defesa da minha família e especialmente na defesa das minhas duas filhas. Na saída eu olhei pra minha tia. Vi a tia Malévola descabelada e sangrando e com os olhos de medo. Ela viu que minha mãe não estava brincando. E depois, mastigar os próprios olhos quentes, engoli-los. Meu Deus, ela ficou apavorada. A cena, se imaginada, é horrenda. Você imagina? Se imaginada é horrenda, imagina essa cena na realidade. Só sei dizer que lá no lugar onde eu tinha ido, lá naquele terreiro ou centro espírita, eu tenho problema com as nomenclaturas, fizeram um grande trabalho espiritual para me livrar de tudo o que minha tia Malévola havia feito contra mim. E com a graça de Deus, eu parei de ter aquelas visagens horrendas, onde eu me via morta, e isso nem é bom lembrar. Sem contar que depois das ameaças de minha mãe, ficamos sabendo que a tia Malévola, ela se mexeu. Ela se mexeu. Dizem que ela procurou recursos para ver se conseguia se livrar de ter que comer os próprios olhos. A minha mãe, Dona Sueli, minha mãe é assim. Ela bate no peito e diz que quem resolveu tudo foi a ação dela, pela sua terrível ameaça. Mas eu sei que não foi isso. Sim, foi porque desfizeram os trabalhos lá no terreiro e depois também fizeram um ritual que não vem ao caso agora. Meio que para fechar o meu corpo, eles usaram essa expressão, problemas com nomenclaturas das quais eu não entendo. Meu corpo foi fechado para evitar que se fizesse isso novamente. De acordo com o guia, eu era uma pessoa sensível, vulnerável. Meu corpo precisava ser fechado.
E depois acho que por ter sido descoberta, a tia Malévola, ela não se atreveu a fazer mais nada, porque as coisas nunca mais voltaram a acontecer. Mas a história não termina aí, não. Jaqueline, não termina aqui? Não, a história não termina aí, não. Pasme você que está ouvindo. Essa minha tia, ela se arrependeu, a tia Malévola. A tia Malévola, ela se mostra a mais arrependida das mulheres. Ela chora. Ela diz para quem quiser ouvir que ela muito se arrepende de tudo que ela fez na juventude. Eu não tinha juízo. Hoje ela frequenta uma igreja evangélica e ela vive dando o seu testemunho, dizendo que mexeu com coisas erradas. Mas uma vez gravaram o testemunho dela na igreja num celular e me mandaram. Gravaram até em vídeo e me enviaram. E eu vi a tia Malévola dando testemunho. Ela disse que fez muita coisa errada, da qual ela não se orgulhava e que hoje se arrependia. Mas ela não disse que mandou matar a sobrinha para se vingar do cunhado e da irmã. Isso tudo ficou substituído. Eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada, sabe? Me arrependo. A história não termina aqui também. Essa minha tia perdeu uma vista. Ela estava numa feira livre, comprando lá tomate, alface, coisa que toda dona de casa faz. Mas um sujeito, não sei se desavisado, drogado, bêbado, ele não podia transitar com a moto ali. Ele resolveu cortar caminho, passar com a moto. Passou com a moto numa alta velocidade, no mesmo instante em que a tia Malévola estava carregada com 2 sacolas. E ela acabou sendo atropelada por essa moto. Não se sabe como. O guidão da moto bateu no rosto dela, ofendendo-lhe a vista direita. E ela acabou perdendo essa vista. Na hora, depois que ela saiu do hospital, que ela soube não enxergaria mais da vista direita, ela associou o fato à ameaça feita pela minha mãe. E ainda teve a desfaçatez de dizer: eu perdoo a minha irmã. Eu perdoo a minha irmã. Eu agora sou cristã. Eu agora estou pronta para o perdão. Mas a história não termina aqui também, porque a minha avó, Dona Geraldina, anda muito doente. Ela já tem 93 anos. E a vovó quer que esse Natal todos passemos juntos. Ela quer a união da família. A minha avó diz que tudo precisa acabar bem. Não é chantagem emocional, porque a minha avó é uma pessoa especial. Mas ela diz assim: esse talvez seja o meu último Natal. Esse talvez seja o meu último Natal. Eu queria vocês reunidos aqui em casa. Minha mãe é explosiva. A minha mãe é explosiva e eu acho que vocês perceberam como a minha mãe é explosiva. Porque tudo que eu descrevi aqui foi o que aconteceu. Mas se ela é explosiva, ela tem um coração mole. A minha mãe diz que vai. Meu pai faz o que minha mãe faz. Ele nunca contraria minha mãe em nada.
Ah, Sueli, se você quer ir, também vou. A minha irmã, mais nova que eu, a Jamile, diz que vai também. Bem, eu sinceramente não sei se eu terei estômago para encarar a tia Malévola. Até por isso eu também escrevo para pedir a opinião de vocês. A minha irmã, a mais nova, que já não é também tão novinha assim, acha bobagem. O que passou, passou. Diz que eu sou uma vitoriosa e que eu devo estar presente para atender o pedido da vovó. E ela me impressiona. Jaque, pode não ser o último Natal da vovó e tomara que não seja. Mas vai que... Você entende, Jaque? Vai que... Você vai ficar com peso de consciência. Não é por ninguém, Jaque. É pela vovó. Meu querido amigo, eu agora sim chego ao final da minha história. Por isso que eu disse que se uma pessoa muito nervosa, de repente não estivesse preparada para ouvir, porque tudo que eu relatei aqui aconteceu, e eu vou te dizer uma coisa, eu ainda atenuei. E eu vou ser honesta com você, eu ainda dei uma segurada, porque chegou a ser mais pesado. Muito mais pesado. Eu escrevo para ouvir as opiniões das pessoas, especialmente se eu devo de fato atender o apelo que toda a família me faz. Se até a mamãe vai. Sim, mas a atingida dessa história toda, tudo bem, não é egoísmo, não. Lógico que foi a família inteira, mas quem ia morrer na história era eu que morreria. Comentem, por favor. Opinem, por favor. Agora, quanto ao título da história, eu, sinceramente, Paulinho Boa Pessoa, não sei que título eu poderia dar. Fica aí também como um pedido para os seus ouvintes, se alguém quiser sugerir. Eu pensei em... vingança é um prato que se come frio, mas que às vezes engasga. Eu não sei. Assinado, meu nome real é esse mesmo. Da tia Malévola eu não tive coragem de mencionar. Substituí. Mas o meu nome é Jaqueline. Pessoa, que história boa é essa, hein? Bom dia, Ivaldo do Sacomã. Você quer minha opinião? Então, mocinha, não vá. Não vá, porque maldade não tem fim. Maldade não tem fim. Se ela não conseguiu fazer com o pai de santo sei lá o quê,
Ela pode colocar porcaria nas bebidas pra vocês beber, até rimou. Não vai, eu não iria. Mas se você me chamar como bom cozinheiro que eu sou, já que a sua mãe vai botar os olhos dela na frigideira, eu boto o fígado. Fígado acebolado, uma beleza, viu? E o tia Malévola, vá se vingar lá no inferno, que lá é um lugar quente. É o seu lugar, viu? Você não é malévola não, você é maldita mesmo, você é um lixo, tranqueira. Viu? Excremento de pó de cocô. Não vão nesse Natal, deixa ela comemorar o Natal sozinho. Um abraço, Paulinho, um abraço. Bom dia, Paulinho. Bom dia, capital. Na minha opinião, eu acho que ela tem que perdoar, sim. Da avó morrer e elas vão com mais peso na consciência. Que passou, passou. Vai lá, faz o papel dela, vai lá, compartilha com a família e vai embora. Não vai acontecer mais nada. E perdão é uma coisa divina. Perdoa, sim. No meu lugar, eu perdoaria. Porque aí, se a minha avó morresse, eu ia ficar com muito peso na consciência. Arrependidos não ter eles. Eu acho que ela deve ir sim, viu, Paulinho? Aqui é Maria Auxiliadora de São Judas. Uma boa semana para vocês. Um abraço. Paulinho, aqui é a Denise de Osasco. Paulinho, se eu fosse essa moça, eu iria sim. Eu iria porque o mal não está nela, né? E eu acredito também que essa tia, de alguma forma, ela deve ter se arrependido do que ela fez. E essa moça estando nessa reunião familiar de fim de ano, eu acho que a tia vai olhar para ela e sempre vai sentir o remorso, a consciência pesada de tudo que ela fez lá atrás, né? E eu acho também que é um momento ali dessa tia ter a oportunidade de pedir o perdão, principalmente para essa moça. Então eu iria sim, e essa moça também precisa liberar o perdão, né? Porque a gente, quando libera o perdão, nós nos tornamos pessoas melhores, né? Nos tornamos pessoas mais leves. Então ela tem que ir, tem que liberar o perdão, né? E seguir a vida dela. Porque o que é da tia dela, se a tia dela não pagou, ainda vai pagar, né? E é Deus que vai resolver a situação. Então essa moça, ela precisa ir sim. Beijo, Paulinho. Obrigada. Bom dia, Paulinho. Bom dia, capital. É a Sandra de Muriel, Minas Gerais. Minha amiga, vá na festa. Perdoar não quer dizer que vai conviver, não. Mas perdoar faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Segue a opinião da sua irmã. Sua irmã está totalmente certa. Porque o que mata a pessoa é peso de consciência. No dia da manhã, se a sua avó vir a falecer, você vai ficar tranquilo. Eu fiz o que a minha avó queria. E toda mãe quer ver a família em paz. Vai na festa, não precisa você ficar perto dela, não precisa você conviver com ela. Vai na festa, vai ter mais gente nessa festa, não vai ter só ela, né? Um abraço, que Deus te abençoe e siga o conselho que Jesus deu para Pedro, né? Devemos perdoar 70 vezes 7. Um abraço. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, aqui é seu amigo Washington. Olha, eu acredito que o perdão é divino e eu gostaria muito que a Jaqueline fosse sim para essa reunião de família. Além do mais, a gente não sabe quais são os últimos momentos com aqueles que a gente tanto ama, que a gente tanto ama, sabe? Eu mesmo perdi minha avó e eu não tive a graça de estar com ela nos últimos momentos e nem de conhecê-la. Então eu acho que a Jaqueline deve ir sim aproveitar os últimos momentos, sabe? E aí passar uma borracha por cima disso. Além do mais, perdoar é divino. E ela já mostra que ela superou isso, que ela é uma mulher forte. Então, que ela vá, que ela consiga sim. Tenha um bom dia, Deus abençoe. Aqui é o Washington Santos, o seu amigo.